Olá! Como você reagiria se fosse dormir e acordasse transformado num inseto? Você ficaria assustado? Ou quem sabe até ficaria desesperado? Pois este foi o drama vivido pelo personagem do nosso livro de hoje. Nós vamos falar sobre o livro A Metamorfose, de Franz Kafka. Olá! Antes de falar sobre o livro A Metamorfose, eu quero dizer que este vídeo tem um vídeo irmão. Quando eu li A Metamorfose, imediatamente eu fui remetido à história de um filme chamado A Mosca. O que é que tem a ver uma coisa com a outra? Na Metamorfose, a gente percebe que a história trata de um rapaz que vai dormir e acorda transformado num inseto, que alguns até relacionam com uma barata. No filme A Mosca, há um cientista que faz um determinado experimento que dá errado e ele tem o seu corpo fundido ao de uma mosca. E aí coisas estranhas começam a acontecer com o corpo dele, com a vida dele. Então por isso eu achei pertinente fazer as duas resenhas juntas, e aí eu vou deixar aqui um link na descrição para o vídeo onde eu falo sobre o filme A Mosca, ou então você clica aí no card e tem acesso também a esse vídeo. Mas falando agora do livro A Metamorfose, o livro é esse aqui, não é um livro difícil de ler, porque ele é fininho. Então, em poucas horas você consegue ler esse livro. Essa aqui é uma edição de 2010, da Abril Coleções. Era uma coleção que a gente comprava na banca de revista, e tem alguns clássicos da literatura mundial, como Os Sertões, Os Lusíadas, e a coleção começa com 2 volumes de Crime e Castigo, de Fyodor Dostoiévski. Não é pouca coisa que tem nessa coleção, né? Então, sobre o que é a história? Ela trata de um rapaz chamado Gregor Samsa. Ele trabalha para um armazém como caixeiro viajante. Quando eu vejo falar no caixeiro viajante, eu só lembro da minha infância, lá no interior, em Vitória de Santo Antão, aqui em Pernambuco, onde havia os chamados prestamistas, que andavam de porta em porta, oferecendo ali espelho, oferecendo panela, vasos. As pessoas compravam aquilo, ele andava numa carrocinha e todo mês ele passava lá com um cartãozinho para você pagar a parcela daquele mês. Esses eram os chamados prestamistas. Então é o que eu lembro quando eu vejo falar dessa expressão caixeiro viajante. Então Gregor Samsa, fechando esse parêntese, ele trabalhava como caixeiro viajante para esse armazém. Ele não gostava muito do emprego, mas a família dependia dele para poder viver, porque a família tinha dívidas, tinha uma situação financeira difícil. A irmã gostava de tocar violino, mas não havia condições de pagar os estudos, e ele dizia que um dia ia pagar os estudos de violino para essa irmã. E aí o que acontece? O ponto alto da história já vem no início da história. Gregor Samsa um dia acorda e se vê transformado num inseto. Quando ele vai sair da cama, ele se atrapalha e vê que o corpo dele mudou. Ele agora está transformado num inseto. Alguns dizem até que esse inseto seria uma barata, outros dizem que seria uma mosca. Para mim é assustador da mesma forma você acordar transformado no inseto, seja ele uma barata, uma mosca, uma formiga, e você perceber que aquilo não é um pesadelo, é realidade. Como eu falei lá no vídeo onde eu falo do filme A Mosca, quando você vê um filme ou lê um livro, algumas coisas a gente acorda com o diretor, com o autor daquela história. Por mais absurdas que sejam, você entende que naquele mundo aquilo é possível. Então você aceita aquilo e aí desfruta a história a partir daqueles parâmetros. Então, por mais absurdo que seja alguém ir dormir e acordar transformado numa barata, num inseto, Gregor foi dormir e acordou transformado num inseto. Então, partamos desse princípio. A partir daí, a vida dele muda. O ponto de virada da história surge logo nesse início. Quem vai trabalhar agora para sustentar a família, que já tinha uma situação financeira difícil? Ele não consegue ir para o trabalho daquela forma. Ele não consegue sequer se comunicar com seus parentes, porque devido a essas alterações que o corpo dele sofreu, a voz dele não é audível. Ele tenta falar, mas as pessoas não compreendem o que ele fala, parecem ruídos apenas. O que chama atenção na história é que Gregor, apesar daquilo ser assustador, ele não se desespera. Ele vê que ele está numa nova situação, mas a preocupação dele é aí o meu trabalho, como é que eu vou trabalhar, e a minha família? A família, por sua vez, ao descobrir que o filho está naquele formato ali, naquela conformação como um animal, eles se assustam, obviamente, mas eles passam a assumir aquilo como é parte da vida agora. O pai e a mãe não querem se aproximar muito, mas a irmã todos os dias vai lá, coloca a comida dele, ela até limpa o quarto. Depois de um tempo ela resolve tirar os móveis para que Gregor possa se locomover com mais facilidade, à medida que ele se acostuma com aquele novo corpo. Só que de certa forma isso tira um pouco da humanidade dele. Ter os móveis ali fazia parte dele como ser humano, ele começa a perder isso. A história muda para ele no momento em que, diante dessas dificuldades financeiras, a família aluga um dos cômodos da casa para 3 inquilinos. E a diversão desses inquilinos
entre outras coisas, ouvir a irmã de Gregor tocar violino. E um dia ela está tocando e Gregor também se sente atraído ali, quer ver aquela apresentação, e ele chega perto demais da sala e os inquilinos conseguem vê-lo. E vem aquela cena assustadora e dizem que vão embora, não querem mais ficar ali, inclusive quebram o contrato de locação daquele cômodo, dando um prejuízo financeiro para a família. E nesse momento, uma vez que, como se diz, o caldo entornou, o próprio pai de Gregor, ele expulsa aqueles inquilinos, mas nesse momento que ocorre esse incidente, a relação da irmã com Gregor muda. Ela que o compreendia, que levava comida para ele, ela passa a defender que expulsem ele de casa, que ele é que está atrapalhando aquela família, que tudo mudou depois que ele sofreu essa transformação. O livro, eu não vou contar aqui a história, eu sempre digo que não vou contar a história, porque vocês têm que ir atrás do livro e ler, né? A graça é essa. O que é interessante é que não é contado em momento algum porque essa transformação acontece. A gente fica curioso, mas isso não é contado. Mas também não é o mais importante. Por que Gregor acordou daquele jeito? O que é interessante é a gente fazer algumas análises. O que quer dizer essa metamorfose? À primeira vista, a gente pode achar que a metamorfose se trata de fato de um homem que acordou transformado num inseto. Mas eu acho que, com perdão do trocadilho, falando em insetos, essa seria a visão mais rasteira da coisa, a que está mais na cara. Ele foi dormir, acordou transformado num inseto e a partir daí ele começa a sofrer uma diferença de tratamento por causa desse aspecto. Mas há outras situações. O que seria essa metamorfose? Será que a metamorfose não se trata de uma doença? Uma pessoa que de repente se vê acometido por uma doença e por isso ele é abandonado pelos amigos, é abandonado pela sociedade, ele não tem mais sua capacidade de trabalho, de se sustentar e de sustentar as pessoas que dependem de si, e a única preocupação dele é como vou trabalhar assim, ele nem se preocupa tanto com a doença, mas como vai sustentar a família. Essa é uma visão que a gente pode ter aí do livro A Metamorfose. E se essa metamorfose, na verdade, se tratar de um vício, que não deixa de ser também uma doença, alguém, às vezes, sob o peso dos vícios, da droga, da bebida, ela deixa de cuidar de si, ela deixa de trabalhar, ela deixa de cuidar até da própria família, e por isso ele vai ficando também às margens, a família não liga mais para ele, dá como um caso perdido, leva apenas aquele prato de comida e higieniza lá o cômodo, porque isso é o mínimo que é para ser feito mesmo, mas que não tem mais afeto nenhum por aquela pessoa, seria uma pessoa viciada, uma pessoa que se degradou a tal ponto que a conformação dele agora é semelhante à de um inseto. Essa é uma outra visão que a gente pode ter dessa metamorfose. Por isso que eu acho que o mais importante não é a gente saber por que Gregor acorda daquela forma, mas a gente pensar que, inclusive, no mundo real há pessoas que passam por essa metamorfose, que por uma determinada condição da vida, seja uma doença, um vício ou um acidente, elas vão mudar radicalmente o seu modo de viver, não vão poder muitas vezes se sustentar, por conta disso vão enfrentar dificuldades e vão ficar às margens da sociedade, muitas vezes às margens da própria família. Então, enquanto eu fazia a pesquisa, eu li o livro, mas também pesquisei outras interpretações, queria ver outras interpretações do que seria essa metamorfose. Encontrei no site chamado Cultura Genial a seguinte interpretação para a história. Gregor, ele não gostava do trabalho, mas ele trabalhava porque precisava manter a família. Então, a metamorfose seria essa questão de como nós levamos a própria vida fazendo coisas que não gostamos, unicamente porque a gente precisa viver, precisa sobreviver, não é nem viver com qualidade, mas sobreviver apenas, se manter vivo e para sustentar filhos ou sustentar uma vida, às vezes de mentiras que as pessoas criaram para si, e elas vão se colocando em situações que descaracterizam completamente o ser delas para sustentar aquela determinada situação em que se colocaram. Então, eu achei que essa seria também uma interpretação bastante interessante da metamorfose. Aquelas pessoas que se despersonalizaram por alguma situação, por apenas dizer sim para os outros e nunca pensarem em si mesmas, elas já não são mais elas. Elas são ali uma coisa, um inseto, um lixo, algo que não tem mais vida própria e que está apenas sobrevivendo. Então, se você tiver uma outra interpretação sobre o livro A Metamorfose, fala aí pra gente, bota nos comentários, diz o que achou do livro. Então, eu recomendo. Tudo que eu coloco aqui nesse canal é porque eu recomendo. Se não gostasse, não estaria aqui no canal. Leia o livro A Metamorfose. Hoje em dia eu encontro até versões de R$10 nessas feiras de livro que a gente vê nos shoppings. Então leia A Metamorfose e discute aqui com a gente o que foi que você achou desse livro. E olha lá também o vídeo onde eu falo sobre o filme A Mosca. Então, muito obrigado pela presença. Tenham todos um bom dia, boa tarde, boa noite.